Então tá. Primeiramente, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Marcelo Fardo, sou professor coordenador de 2 cursos de graduação aqui na Universidade de Caxias do Sul, o bacharelado em Criação Digital e o curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou recebendo aqui o Jovian que é egresso, que é formado aí no curso de Tecnologias Digitais 2019, né, Jovian? É isso? 2019. Uhum. 2019, faz 2 anos. Se formou antes do mundo mudar, né? Deu sorte aí, né? Não pegou essa situação toda que a gente vive hoje, né? Sim. Mas primeiro gostaria de dar um recadinho bem rápido aqui, né? O Jovian, então, ele é formado no curso de Tecnologias Digitais, que a partir de 2019, 18 mais precisamente, deu lugar ao curso de bacharelado em Criação Digital. Tá? Eu também sou formado em Tecnologias Digitais, me formei em 2011, mas a UX, a partir de 2018, a gente reformulou o curso de Tecnologias Digitais, ele já não existe mais, não tem mais entrada nesse curso. Agora, o que tem é o curso de Criação Digital, que carrega, então, toda essa essência, esse espírito do Tecnologias Digitais para os próximos anos aí. Mas a proposta, ele carrega muito do curso de Tecnologias Digitais, né? E, além de tudo, eu sou coordenador também do curso de Jogos Digitais, né? Não sei quem de vocês que está nos assistindo aí, que assistiu a palestra anterior, onde o professor Notário, o professor Adame, lá o Jonas, falaram sobre os cursos da área de TI, né, da área de computação, curso de ciências de computação, curso de engenharia da computação, de análise e desenvolvimento de sistemas. Nós estamos na mesma área, só que nós trabalhamos, vamos dizer assim, com a indústria criativa, que a gente chama, né? Então, a gente tem esse olhar para as tecnologias também, os nossos alunos compartilham disciplinas, fazem aula junto com o pessoal de ciência da computação, aprendem a programar também, tem alguns professores em conjunto também, só que a gente olha para a área criativa das tecnologias, né? A gente olha lá para os jogos, para animação, para web, para realidade virtual, para aplicativos, para hipermídia, enfim, para esse mundo criativo, né? Pautado, então, calcado aí nas tecnologias, né? Então, a ideia dessa nossa conversa rapidinha, aqui já tomei muito tempo, né? É o Jovian, que foi nosso aluno aí, contar um pouquinho da experiência dele, né? Como egresso do curso, como bacharel em tecnologias digitais, e chega de falar, depois a gente fala mais um pouco. Tá contigo ali, Jovian, muito obrigado por ter participado. Lembre-se que nós estamos falando com o pessoal do ensino médio, aqui com uma gurizada esperta, que veio aqui conhecer um pouquinho mais sobre essas oportunidades, então, do mundo digital. Tá contigo. Obrigado, Marcelo. Boa noite, pessoal. Que nem o Marcelo comentou agora, eu recém me formei faz 2 anos no curso de Tecnologias Digitais, que hoje é Criação Digital. Mas eu trabalho na área já fazem 8 anos, então eu vim compartilhar um pouco a minha experiência aqui, tentar mostrar para vocês como é que é um pouco das oportunidades na área. Então, eu sou o Robian, eu tenho, como falei, o Marcelo também falou, eu tenho bacharelado em Tecnologias Digitais, que é atualmente Criação Digital. Eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2013. Eu tenho experiência com desenvolvimento em PHP, em C Sharp, Node, JavaScript, Vue, React e muitas outras linguagens também, e bancos de dados e tal. Atualmente, eu trabalho na Promob 2020, que é em uma equipe multinacional, desenvolvendo um projeto com foco em grandes empresas do ramo imobiliário. Eu faço parte de uma equipe com desenvolvedores da Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Eu quero falar um pouco sobre quais os meus motivos de escolher o curso, né? O primeiro deles, óbvio, sempre gostei da área, sempre gostei dessa área de computação, sempre gostei da questão de programar, de poder criar aplicativos, poder criar jogos, poder criar qualquer coisa que tu possa criar. Com isso em mente, eu quis fazer um curso na área e eu comecei a procurar pelas disciplinas, pelas matérias que eu teria em cada curso.
E em algumas disciplinas que eu encontrei em tecnologias digitais, uh, fecharam muito com o que eu queria para minha vida. Sim, animação, vídeo, foto, realidade virtual aumentada, jogos, várias disciplinas nesse estilo que eu sempre quis, que dava para mim abrir bastante o leque para decidir exatamente com o que eu queria trabalhar. Quando você entra na área, normalmente tu não tem muito essa ideia de mercado de trabalho, mas eu sabia que teria algum futuro, com certeza, do jeito que eu sempre gostei de fazer as coisas, de estudar e tal, sabia que teria algum tipo de futuro nisso. E, claro, não menos importante é desafios. Ou estudar programação, essas coisas, estudar programação é sempre cheio de desafios. E eu sempre gostei de desafios, sempre gostei de me desafiar. Então, acredito que esses 4 motivos foram os principais motivos para mim escolher o curso. E as disciplinas foram o principal para escolher exatamente o curso de tecnologias digitais. Na carreira, em geral, na área, a área, no caso, abriu 310% mais vagas em relação a 2019, ou seja, triplicou o número de vagas na área, de 2019 para 2020. Desses 310%, é pretendido crescer ainda mais, a ponto de que em 2024 ter uma demanda de 420 mil profissionais, ou seja, são 420 mil vagas que vão abrir na área dentro do Brasil, até 2024. É impressionante comentar isso, né? A gente percebe, nós temos um grupo de WhatsApp que eu coloco, enfim, todos os alunos do curso estão ali, né? O Rovian ainda está ali, apesar de estar formado, quem é formado ganha passe livre lá no nosso grupo, né? E é impressionante, né, Rovian? Todo santo dia tem no mínimo uma vaga de trabalho aberta na área, seja na área de jogos, seja na área de programação, de software, desenvolvimento web, de interface, né? Nossa, é muita vaga de trabalho aberta, né? Muita vaga de trabalho aberta. Exatamente, a Mônica está comentando aí, Mônica, oi Mônica, nossa aluna também aí, que o nosso grupo parece um grupo de uma agência de empregos tecnológica lá, né? Porque tem muito emprego, né? Profissionais procuram, empresas procuram a gente direto, né? Que reflete então esses dados aí que o Rovian está trazendo, bem legal. E tem para todos os gostos, né? Tem, desde se tu preferir trabalhar com programação pura, com código, tem. Se quiser trabalhar com interfaces, com visual, tem. Tem animação, tem games, tem tudo quanto que é tipo, para todos os gostos tem vaga. Voltando à questão de vagas abertas na área, entre 60% e 75% das vagas abertas hoje, são em home office, são para home office. Esse número tende a se manter, talvez abaixar um pouquinho agora com o final da pandemia, mas esse número não deve baixar menor do que 55% a 60%, com certeza absoluta. Porque cada vez mais as empresas estão percebendo que o funcionário estar em casa é mais... O funcionário trabalha melhor, se o funcionário tiver responsabilidade, obviamente, ele trabalha melhor, ele trabalha mais fácil, mais relaxado, sem aquela pressão de um escritório. Então, tem muita essa tendência e que tende a ficar por aí. Eu queria também comentar um pouco sobre as oportunidades que é possível fora do país. Países, Alemanha, Canadá, Portugal, Suécia, Polônia, Espanha, Estados Unidos, a grande maioria dos países que tem bastante produção de software estão em falta de profissionais. Então, todos esses países estão abertos para profissionais de todo o planeta, até por causa do home office. E os brasileiros, os brasileiros têm uma coisa que é muito procurada lá fora. A gente tem o costume de trabalhar durante o dia e estudar de noite numa faculdade, coisa que a grande maioria dos países de primeiro mundo não tem. Então, por nós estarmos já acostumados com essa rotina mais puxada, nós conseguimos desenvolver mais rápido as coisas
uma certa forma. Eu percebi isso. Interessante, né, Flaviano, que tu fala com conhecimento também, né? Porque tu fez um intercâmbio em Portugal, né? Nós tivemos alunos que foram para o Canadá, tivemos os teus colegas, inclusive, na época, né? Foram para o Canadá, foram para... tu foi para Inglaterra. Portugal, teve pessoal que foi para Inglaterra, para Irlanda, né? Para os Estados Unidos, se não me engano, teve alguém que foi também. Né? Então, é um conhecimento baseado em observação e em estar lá também, né? E, claro, Sim. conversar com os colegas também que tiveram essas experiências. Exatamente. Né? Então, não é só uma questão de... Eu acredito, é uma questão de que eu já fui lá e eu percebi que realmente a forma que eles fazem a faculdade é diferente da nossa. Então, nós precisamos nos puxar mais, porque, afinal de contas, quando a gente trabalha o dia inteiro e depois tem que estudar de noite, a gente tem que se puxar muito mais do que apenas estudar ou só trabalhar sem precisar estudar, quando faz as duas coisas. E isso é muito bom para te manter resiliência, que é uma coisa que as empresas procuram muito. Até mais para frente eu vou comentar sobre essa questão do que as empresas procuram e tal. Mas normalmente as empresas procuram resiliência, procuram tu conseguir responsabilidade, desenvolver. E quando tu tem a vida que nós temos aqui de trabalhar e estudar, nós criamos isso automaticamente, sem pensar muito, essa resiliência, tudo isso daí. Bom, voltando. No Canadá, a falta de profissionais qualificados na área, eles tiveram que criar um programa governamental. Esse programa governamental, se tu precisa fazer provas, precisa comprovar que tu tem a capacidade de trabalhar lá. Como é governamental, tu precisa de um certificado de graduação na área. Então, com esse programa, eles estão oferecendo até algumas vagas mais sêniores para pessoas que trabalham mais tempo na área. Tu consegue até receber um auxílio governamental além do salário. Por exemplo, tu recebe o salário e tu recebe em torno de 600, 650 dólares canadenses para pagar o aluguel nos primeiros 3, 6 meses para te ficar lá no país, de tanta falta que eles estão encontrando de profissionais. A Alemanha é outro destino muito, muito, muito comum para quem trabalha com desenvolvimento, até porque é um dos países cujo salário é o maior da Europa. Então... Uma curiosidade que o primeiro aluno formado em tecnologias digitais, lá em 2008, 2009, se não me engano, hoje está trabalhando, o Fausto está trabalhando numa empresa de jogos, hoje da Alemanha, ele é artista técnico de personagens, então ele faz toda a parte de rigging, de programação de personagens para uma empresa de jogos bem forte lá da Alemanha. Está morando lá faz uns 3, 4 anos já. A gente teve uma palestra com ele esses dias, mas vamos lá que nosso tempo voa, né? Tem tanta coisa para falar. A embaixada alemã calcula que tem em torno de 1,5 mil brasileiros que trabalham com tecnologia lá, que trabalham na empresa, que moram na Alemanha, que trabalham no país, tudo que foram importados pela falta de profissionais qualificados. Como eu comentei antes, todos os países de primeiro mundo têm falta de profissionais. Porque, se formos pensar, a quantidade de pessoas hoje que trabalham com desenvolvimento é menos de 1% das pessoas do mundo. E a quantidade de pessoas que utilizam coisas feitas por pessoas que programaram, softwares, apps, chega a 80%, até 95% de países desenvolvidos. Então, tem essa grande diferença. Tem pouca gente que faz e muita gente que utiliza. Então, isso ajuda cada vez mais a aumentar o número de vagas, aumentar, com certeza, salário e tudo mais. Até a própria pandemia também criou uma situação de alta demanda para isso, né? Imagina o que seria da nossa quarentena, ter que ficar em casa e não ter jogos, não ter seriado, não ter animação para assistir, não ter software para conversar com os nossos amigos, software para poder conversar, para ter aula, para poder dialogar, para poder brincar, para poder... Enfim, para assistir coisas online. Então, o que teria sido da nossa pandemia se não fosse toda essa infraestrutura e esses profissionais criativos da tecnologia por trás, gerando conteúdo para as pessoas no mundo inteiro, né? Então, essa demanda também aumentou, né? Por causa exatamente da pandemia, né? Exatamente.
também. Como a gente tem pouco tempo, eu acredito que vamos passar para as dicas já, que nós separamos algumas dicas de, se alguém quiser entrar na área, dicas que seriam bem úteis, que eu gostaria de ter recebido quando entrei na área. Sempre procura aquilo que você tem afinidade na indústria criativa. Conheça de tudo, mas procure conhecer o que te atrai nessa área. Como eu comentei, quando eu entrei no curso, tinha muitas disciplinas que eu queria, e durante o curso eu decidi para qual lado que eu queria ir. Mas eu só consegui fazer isso porque eu tive conhecimento de todas as áreas que eu poderia ir, e eu decidi qual que eu me encaixava mais, que é o primeiro ponto. O segundo, que é muito importante, e os dois cursos, eles ajudam muito com isso, que é a criação de portfólio. Um portfólio é fundamental para os recrutadores, para a empresa, saibam o que você consegue fazer, o que você já fez, o que você consegue fazer. Quando você já está há algum tempo na área, as empresas conseguem ver que você já tem o conhecimento por já ter passado por outras empresas, mas quando você está entrando na área, tu não tem como provar que você tem esse conhecimento a não ser tendo um portfólio. Olha, eu já fiz isso, eu sei fazer isso. Então é super importante ter esse portfólio, principalmente para os primeiros empregos. E os dois cursos ajudam muito nisso. Eu acho que até o Fardo consegue falar sobre essa questão de que ajuda a criação do portfólio os cursos. Sim. Duas coisas importantes nas primeiras duas dicas que tu deu aí, né? Primeiro, esse profissional interdisciplinar, que a gente costuma dizer, né? Que é o cara que conhece um pouco de tudo. E o curso é a definição da interdisciplinaridade, né? Tu pode dizer para nós, né, Rovião, o curso tem disciplinas de animação, de modelagem, de desenvolvimento de jogos, de programação, de hipermídia, de web, de vídeo, né? Então você Comunicação, conhece, artes. exatamente, você conhece todas essas áreas e a partir disso você pode escolher uma que você mais se identifica, né? Tu escolheu a parte de web, que é onde tu trabalha hoje, programação para web, tu fez o TCC, o teu trabalho de conclusão de curso na área de Também, web, né? Onde tu conseguiu se aprofundar um pouquinho mais também, né? E essa história do portfólio, uma das grandes mudanças que a gente fez no Criação Digital, né, para o Tecnologias Digitais, que era o curso que nós tínhamos e que agora nós temos o Criação Digital, é exatamente esse foco bem grande na construção do portfólio, né? Para quem não sabe, gurizada, portfólio é aquele, vamos dizer, um álbum, assim, né? Vamos usar essa palavra, álbum com os trabalhos que você é capaz de fazer, que você desenvolve, né? Então, por que não desenvolver esse tipo de coisa enquanto você está aqui no curso, né? Enquanto você está cursando, seja jogos, seja criação digital, né? Cada semestre agora tem uma disciplina específica de projeto, onde em conjunto com o professor, com os colegas, com toda a nossa infraestrutura, você vai produzir vai fazer criações ali, né, produções para o seu portfólio, né, que, como o Rovian bem falou ali, é algo que abre portas no mercado de trabalho, né, porque a pessoa daquela empresa vai lá e dizer, mas não, olha só o que esse cara fez. Ah, esse cara consegue fazer esse jogo, olha só o que ele programou aqui, olha o sistema desse jogo, que legal, olha que animação bacana que esse cara fez aqui durante a aula e tal, olha, esse cara sabe o que ele faz, né, chama esse cara para trabalhar com nós. Foi mais ou menos assim que tu entrou onde tu tá trabalhando hoje, né? Sim. Eu consegui a vaga ali por causa que eu mostrei um portfólio. Eles queriam ver um portfólio para ver se eu conseguia fazer o que eu disse que eu conseguia fazer. E eu peguei e mostrei meu portfólio para eles e o pessoal gostou bastante e nós fechamos essa vaga. Então, me ajudou até hoje. Depois de 8 anos na área, continua me ajudando no meu portfólio, então, que eu fiz durante o curso. Sim, é muito bom isso. Né? E também, Exatamente. tu tem, por mais que tu tenha focado numa área, né, que tua área é criação web, desenvolvimento web para a internet, né, mas tu consegue dialogar super bem com as outras áreas também, né, pessoal das interfaces, que projeta lá toda a parte visual, né, o pessoal da programação, o pessoal que vai, às vezes, fazer uma apresentação visual, um vídeo, tem uma imagem lá que precisa fazer alguma coisa, tu consegue dialogar muito bem com essas pessoas, né? Então, é um profissional, eu enxergo que é um profissional valorizado, né? Até mesmo nós estávamos conversando essa semana, né, Rovian, dos teus colegas lá daquela época, lembra? Nós temos aqueles mais próximos de ti, né? Tem tu que está trabalhando com a área de web, né?
Tem o outro, o Luiz, que está trabalhando numa empresa de software, né? Bem software de empresa financeira, ele estava até esses dias, né? O Milton está trabalhando com desenvolvimento de projetos de realidade virtual, de jogos, né? Mas quem que eu esqueci agora? Felipe. O Felipe está trabalhando com desenvolvimento de jogos, estava no estúdio de jogos, né? Então, olha só quantos profissionais diferentes, né, que se encaixam em áreas diferentes, né, saíram daqui do curso e estão trabalhando e atuando e desempenhando super bem no mercado de trabalho. Isso é né? só do meu grupo mais. Eu acho isso fantástico. Sim, isso é só do grupo mais próximo que eu tenho de quando eu fazia faculdade. Tem todos os outros colegas que eu também tive ali, que tem colega que a gente até comentou que teve um que foi para São Paulo trabalhar numa agência de animação, lembra? Sim. Tem 2 pessoas que trabalham em Porto Alegre com criação de personagens. Sim. Então tem a Mônica ali que está presente aí também, está na Alura, né? Ela estava me falando esses dias também o quanto ela consegue enxergar o todo lá dentro e conversar com toda a equipe, né? A Mônica vai estar mandando logo lá dentro daquela escola. Bom, vou continuar para as dicas. A terceira dica que a gente tem é construir um network. Conhecer pessoas é sempre o grande facilitador para conseguir o primeiro emprego. Não só o primeiro emprego, mas todos os empregos na área. Muitas vagas são oferecidas durante o curso. Muitas empresas na área, elas dão uma premiação para a indicação. Por exemplo, se eu trabalho na empresa que eu trabalho hoje, se eu indicar outra pessoa e essa pessoa for contratada, eu ganho bônus de R$ 500. Então, tem muitas empresas na área que fazem isso para te indicar colegas, porque se tu indica alguém, significa que tu já trabalhou com ele, tu sabe como é que ele trabalha. Se tu chega e indica ele, tu sabe que ele trabalha de uma forma, e tu indica ele, tu não vai colocar a tua mão no fogo, tu vai saber que aquela pessoa vai trabalhar e vai fazer o trabalho direito dela. Então é importante essa questão da network, porque você pode indicar alguém e ganhar um bônus, você pode ser indicado por alguém também numa empresa, nunca se sabe. Então sempre é muito bom essa questão de network. E um curso da universidade é muito bom network, porque tu tá trabalhando, tu tem network com todas as pessoas diferentes, que vão trabalhar em áreas diferentes, que tu nunca vai saber quando que tu vai precisar, ou de uma indicação, quando vai precisar fazer uma indicação também. Então, é muito importante essa questão de network, e a universidade ajuda muito nisso. A quarta dica é conheça a si mesmo. É importante identificar em qual área específica que você quer trabalhar. Eu identifiquei que eu gostaria de trabalhar na questão web. E eu trabalho na questão web fazem 5 anos. Dos 8 que eu trabalho na área, 5 estou na web. Então eu sei qual que é o meu forte, onde eu gosto de trabalhar, o que eu vou conseguir trabalhar melhor. Eu posso trabalhar em outras partes, posso, mas não seria o que eu gostaria, mas eu saberia. E se eu precisar me comunicar com alguém de outra área, eu conseguiria me comunicar muito bem também sobre isso. Mas eu tenho a que eu quero e a que eu gosto de trabalhar. Quinta dica, aprenda inglês. Quase qualquer área hoje em dia é muito importante o inglês, mas principalmente na área da tecnologia, porque a grande maioria dos livros, artigos técnicos, documentações são todas escritas em inglês. Sem contar que programação é em inglês, então é meio que uma necessidade saber inglês. E óbvio que é muito importante para vagas internacionais. Quando trabalha num time internacional como o que eu estou trabalhando, com desenvolvedores do Canadá, Estados Unidos, Alemanha, a linguagem que nós conversamos é o tempo todo em inglês. É a linguagem universal da programação e é mais fácil de se comunicar com outras pessoas de outros países. Então é muito importante a questão do inglês. Sexta e última dica, foco no objetivo. Sempre que você estudar alguma coisa, coloque em prática esse conhecimento. Programação é muito da repetição. Você precisa aprender e repetir, até ficar mais fácil ou automático para você fazer aquela coisa. E fazendo, repetindo, aprendendo, vai ser bom para a universidade, para passar nas provas, vai ser bom para te desenvolver mais rápido, vai ser bom para te saber como resolver. Às vezes, tu só precisa colocar em prática para te saber quais possibilidades para te resolver esse problema.
talvez tu encontre 3 possibilidades, aí tu conversa com outra pessoa e você diz, ah, não, essa possibilidade é melhor, não, aquela outra. Então, sempre que você puder, você aprender alguma coisa nova, pratique. Pratique, pratique, pratique. Né, Marcelo Faro? Practice, practice, practice. Isso é muito Já importante. linkando com o conhecimento de inglês anterior aí, né? Sim. Eu sempre digo que na área de tecnologia, você precisa saber inglês, né? E nós temos Sim. o nosso programa de línguas estrangeiras aí, né? Também o UX Línguas Estrangeiras, né? Que o nosso aluno pode frequentar aqui também, tem cursos de inglês, de outras línguas também. Então, recursos para isso hoje existem aos montes, né? E quem é aluno da UX, quem é aluno de algum curso da UX tem desconto nas línguas estrangeiras, não é? Sim, claro. Então facilita ainda mais. Bom, continuando. Apesar de ser muito boa a área, sempre tem porém, obviamente, como toda área. E é importante sempre lembrar que o estágio só pode ser feito enquanto você está estudando. Então, quando você está estudando, procure sempre um estágio. Com esse estágio, você vai aprender com pessoas que já sabem, que já estão trabalhando na área. Você vai aprender coisas novas, talvez aprendendo linguagens novas que no futuro você vai precisar. Depois que você já tiver um bom tempo de estágio, você pode procurar um emprego em que você possa continuar aprendendo cada vez mais. O começo da carreira na área existe bastante esforço, é um pouquinho demorado para te conseguir engrenar, mas quando engrena, o retorno vai vindo aos poucos cada vez mais, vai vindo o retorno. Mesmo depois de terminar a faculdade, você deve continuar estudando. O mundo digital está em constante mudança. Sempre tecnologias vão vir e ficar desatualizado não é uma boa nesse mundo. Quando eu comecei a trabalhar na área, eu trabalhei com jQuery, que é um framework antigo JavaScript que hoje não é mais tão comum de se encontrar. E conforme eu fui ficando na área, foi aparecendo Vue, React, e que são frameworks mais novos e que facilitam muito o trabalho. E hoje em dia, se tu for procurar uma vaga de jQuery, tu não encontra mais, só encontra de React e Vue. Então, as coisas vão atualizando, dentro da mesma linguagem, vão criando novos frameworks, vão se atualizando, e se você parar de estudar, você vai ficar para trás e sempre vai vir alguém para tentar pegar o lugar, basicamente é isso. Porque, Basicamente isso vale para todas as áreas hoje, né? com certeza. O mundo, as mudanças são cada vez mais rápidas, né? E a gente tem que acompanhar, né? A gente até hoje fala muito em educação, um termo em inglês, né? O tal do lifelong learning. Ou seja, você vai ter que aprender, a gente, né? A nossa geração aí, nós vamos ter que aprender pro resto da vida, né? Sempre vai ter que estar fazendo alguma coisa, indo atrás, estudando, pesquisando, se atualizando, porque as mudanças são muito rápidas. Quem aprender uma coisa e ficar só naquele feijãozinho com arroz, né? As chances são que vai ficar estagnado, né? Que não vai conseguir crescer. Exatamente. E acompanhar profissionais que já atuam na área é sempre uma ótima forma de se manter atualizado. Eles sempre vão poder compartilhar coisas novas que estão aparecendo, vão poder dar dicas se você tiver alguma dúvida. Então, essa questão da área é muito unida. Todo mundo sabe que é possível ter emprego para todo mundo e todo mundo tenta se ajudar cada vez mais. Sim. Então, é muito importante tu também seguir esses profissionais. Eu, por exemplo, sigo 8 perfis sobre programação em React, que é o que eu trabalho hoje. Eu já trabalho com isso há um tempo, mas mesmo assim eu continuo seguindo pessoas que trabalham há mais tempo para conseguir descobrir ainda mais coisas que eles sabem que eu ainda não sei. Então, tu segue tu une a terceira e a quarta dica. Tu segue as pessoas para te continuar aprendendo cada vez mais. Lembrando, pessoal, que se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Nós temos mais 15 minutinhos
e Isso. estamos abertos aí também para esclarecer aí as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade aí, caso tenha alguma dúvida. Pode seguir aí, Rovian, acho que tu já está no fim, Isso. né? Ah, tá. Beleza. Então, eu vou só complementar um pouquinho aqui, depois da fala aqui do Rovian, sobre o curso de jogos também, né? O Rovian vem da área de programação e desenvolvimento web, né, para a internet. E, como eu já falei para vocês, eu coordeno 2 cursos aqui que eles são interligados, né? Eles são alunos que estão num curso, se relacionam muito bem com o outro curso, né? Eles fazem algumas disciplinas juntos também. Que o Criação Digital, ele é um curso mais abrangente, ele é um bacharelado de 4 anos, né? Voltado para a indústria criativa como um todo, assim. Então, o aluno que for fazer criação digital, ele vai desenvolver projetos na área de imagem digital, na área de vídeo digital, na área de animação, na área de hipermídia, na área de jogos, na área de desenvolvimento de aplicativos, realidade virtual e, é claro, né, no trabalho de conclusão final do curso, ele vai escolher uma dessas áreas que ele mais se identifica para fazer o trabalho de TCC dele, né? Que nem o Rovian fez na área de web e hoje, claro, trabalha com web também, né? Mas eu coordeno também outro curso aqui na UX, que é o curso de jogos digitais. Esse é um curso superior de tecnologia, né? É um curso um pouco mais curto, ele tem 2 anos e meio, e ele é específico, voltado somente para a área de jogos, né? Então, ele é como se ele estivesse, entre aspas, né, dentro do criação digital, né? Eles compartilham uma parte importante ali, né? E aí eu vou trazer alguns dados, se puder passar ali o próximo slide, Rovian, para mim, alguns dados do relatório da Associação dos Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul. Eu me reúno com eles praticamente a cada 15 dias para promover ações com os nossos alunos. A gente traz muitos profissionais para conversar com os alunos aqui no curso. Seguido, uma vez por mês, quase praticamente, tem algum profissional que vem do mercado de jogos, do mercado de web, do mercado. Então, a gente tem esse contato muito grande com os profissionais, com as pessoas que estão no mercado, que estão atuando. E esse é um relatório dessa associação do ano passado, pessoal, das indústrias de jogos aqui do estado, do Rio Grande do Sul. Então, na minha época, né, e eu digo minha época há pouco mais de 10 anos atrás, 10 anos agora, vai fazer 10 anos agora que eu me formei em tecnologias digitais, se eu quisesse trabalhar com jogos, né, aqui no Brasil já era um tanto quanto complicado, né? A pessoa meio que era obrigada, assim, se quisesse trabalhar com jogos, a ir para fora, né? A ir para os Estados Unidos, a ir para o Canadá, a ir para a Europa, né? Ir para outro país, porque a indústria de jogos aqui ainda estava engatinhando, né? De uns anos para cá, pessoal, a indústria de jogos cresceu bastante aqui no país. E esses dados que ela traz aqui é só daqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos muitas empresas aqui no estado faturando muita grana, exportando produtos para fora, fazendo serviços para empresas de jogos de outros países, né? Porque ainda mais com o dólar alto do jeito que está, estúdios de jogos internacionais terceirizam, desculpa, terceirizam tarefas de desenvolvimento. A gente precisa fazer uma parte do jogo e tal, a Electronic Arts lá, a Ubisoft, enfim, qualquer outras empresas grandes lá, vamos contratar um estúdio brasileiro para fazer essa parte do nosso jogo aqui, então eles pagam em dólar, né? E esses dados aqui são daqui do estado, e nós tivemos um aumento de 2020 em relação a 2019 de 102% no faturamento dessas empresas, ou seja, a área dobrou, o faturamento da indústria de jogos do estado do Rio Grande do Sul dobrou, né? Quiser passar o próximo slide aí? Que também na área de empregos, né, o número de pessoas que trabalham com jogos aqui no estado em relação a 2019 aumentou 125%. Bom, também era, seguidamente eu estava divulgando a todo momento ali no curso vagas na área de jogos, né? Vagas para modelador 3D, para artista digital, para animador, para game designer, para programador, para, enfim, desenvolvedor de sistemas para jogos, né? Então, é uma área que está bastante pujante, né? Está crescendo bastante aqui no Brasil e significativamente aqui no estado do Rio Grande do Sul também. A nossa associação de desenvolvedores aqui serve de exemplo para o Brasil inteiro. Outros estados estão buscando a expertise, aí, o que os caras estão fazendo aqui, para poder replicar e poder desenvolver
o mercado e a indústria de jogos nos outros estados, e é claro que com isso o Brasil inteiro só tem a ganhar também nessa área, né? Pode passar para o próximo slide. Então, aqui só para fazer um breve resumo daquilo que eu já falei, né, dos dois cursos, que, repito, para quem não estava no começo, né, essa gurizada que chegou depois aí, né, os dois cursos são da área de TI, né, da área de tecnologia da informação, aqui da Universidade de Caxias do Sul, né, só que eles são voltados, então, vamos dizer assim, para a área criativa, onde você vai pegar as tecnologias e você vai olhar para esse mercado criativo, né? O bacharelado em criação digital, então 8 semestres, né? E aí foca em áreas ali como vídeo, imagem digital, hipermídia, animação, jogos, aplicativos, software e realidade virtual. Já o curso superior de tecnologia em jogos, né? 5 semestres, e é focado exclusivamente em jogos, né? E aí tem os projetos de jogos que a gente falou também, onde os alunos desenvolvem o portfólio, né, que o Rovian também falou, né, todas essas coisas a gente tem bastante atenção e bastante incentivo e bastante estímulo para que os nossos alunos desenvolvam, né? Aí tanto jogos casuais, jogos de PC, jogos de web também, jogos em realidade virtual, jogos mobile, jogos educativos, né? Enfim, todas essas aplicações e todas essas possibilidades, então, dentro desse mundo digital que nos rodeia a todo momento, né, Rovian? Pior que sim. Não sei se alguém tem alguma pergunta, pessoal. Não estou enxergando nenhuma pergunta por aqui. Se alguém tiver, por favor, fique à vontade para nos perguntar. Qualquer dúvida tanto sobre a área de jogos, quanto sobre a área de criação digital. Finalizando aqui, então, né? Estamos nos encaminhando para os nossos últimos minutinhos, né? O foco na construção de portfólio, né? Por meio dos projetos, né? Os famosos projetos aí do curso. Todo semestre a gente faz, inclusive agora tenho aula de projeto, logo em seguida já vou entrar na sala de aula ali, os alunos estão me esperando para o projeto de jogo desktop, né? Jogo para PC. E semana que vem tem várias mostras de projetos também, nós temos a mostra de projeto de hipermídia, amostra de projeto de audiovisual, amostra de projeto de aplicativo. Então, é o momento onde os alunos mostram, né? Eles compartilham ali as coisas que eles criaram para que as pessoas possam interagir, né? Afinal de contas, a gente desenvolve, não é para nós, a gente cria, não é para nós, né, Rovinha? A gente cria para o famoso usuário, né? Aquele carinha do outro lado da tela que vai interagir, que vai brincar, que vai trabalhar nos sistemas e nos softwares e nos jogos que a gente desenvolve, né? Exatamente. Sempre Conta pensando rapidinho, no carinho. então, já que nós não temos nenhuma pergunta, pelo menos não estou enxergando aqui, não sei se estou olhando no lugar certo, acho que sim, né? Mas, enfim, conta um pouquinho da tua experiência, rapidinho, nos últimos 3 minutinhos, 4 que nós temos aí, da tua experiência lá em Portugal, né? O que tu observou lá de diferente daqui, o que tu aproveitou lá, como é que foi aquilo? Bem rapidinho aí. Bom, é uma experiência muito, muito boa. Tu poder ter esse conhecimento, tu poder visitar esse país, estudar no outro país sem precisar pagar um centavo. É muito interessante. Quando eu fui para Portugal, eu fiz algumas cadeiras que eu pude reaproveitar na UX. E essas cadeiras eu fiz no curso de jogos digitais lá em Portugal. E foi uma experiência bem diferente, por causa que o ritmo era bem menos puxado, digamos assim. Como eu comentei, que a gente trabalhar de dia. Quando eu fui para lá, eu já trabalhava na área fazia 4 anos. Então, eu já tinha mais ou menos o ritmo de trabalhar de dia e estudar de noite. E só que lá em Portugal, pelo menos na universidade que eu fui, eles não têm esse costume, eles só trabalham depois de se formar. Então, o dia lá era bem mais tranquilo, era a aula da tarde inteira, era basicamente a aula da tarde inteira, e 3 vezes por semana, eram as aulas que eu tinha. Então, era bem menos puxado. Eu senti mais facilidade, eu acho que por já estar no ritmo de ter que se puxar muito mais,
não precisar trabalhar e conseguir dar mais tempo para estudar, então eu consegui tirar notas ainda melhores lá do que as que eu tirava na UX. Então, é uma das principais as coisas principais que eu percebi lá em Portugal. Outra é o quão próximo eles são de outros países nessa questão da área. Vários colegas meus da época, que agora já se formaram, na verdade a grande maioria, trabalha fora de Portugal. Eu tenho colega que trabalha na República Tcheca, tenho colega que trabalha na Alemanha, tenho colega que trabalha na Espanha, tenho colega que trabalha na Inglaterra. Então, como eles são muito próximos, é muito fácil de tu se formar e tu trabalhar em outro país. É bem simples essa troca. Aham. Quando tu foi, tu aproveitou pelas disciplinas de game design, né? Ou não? Eu não tô lembrado exatamente. As disciplinas que eu fiz lá, É, que tu aproveitou aqui no curso. eu fiz foi criação, foi desenvolvimento de personagens, que eu Ah, eu acredito. acho que foi. Sim. Foi. Sim, mas Desenvolvimento foi de voltado para a personagens. área de jogos, né? Sim. Foi É, para te ver, só né? jogos. Tu estudou a área de jogos e agora tá trabalhando com desenvolvimento web, né? Sim. Mas é legal, né? É legal porque esse conhecimento nunca se perde, né? Querendo ou não, tem toda a lógica de desenvolvimento, a lógica de É. programação que tu aplica hoje na área de jogos também. Quer dizer, que tu Sim. aplicava na área de jogos e aplica na web também, né? Afinal de contas, o mais importante é resolver um problema, né? E resolver um problema por meio do código, por meio da programação, por meio das ferramentas digitais que a gente tem para conseguir Com resolver esses certeza. problemas. Mesmo fazendo o curso, eu já trabalhava na área de web antes de ir, e quando voltei, continuei. Acredito que é mais que não é que a área de games, que eu não me encaixo muito bem na área de games, então foi mais por esse motivo que eu continuei no web mesmo. Eu acredito que o meu perfil é mais para trabalhar com web mesmo, então, que nem eu comentei lá, eu descobri o que eu quero, que disse eu quero trabalhar com web e eu fiz o curso, Sim. depois fiz as cadeiras em Portugal, mas mesmo assim continuei no web porque é o que eu queria trabalhar e é o que eu quero trabalhar e continuo Sim. trabalhando. E é perfeito Então, até porque tu conseguiu conhecer todas as áreas, né? Os alunos do nosso curso passam por todas as áreas, né? Conhecem um pouco de cada uma, levam esses conhecimentos para o mercado de trabalho, que com certeza eles estão conectados, apesar nós já conversamos sobre isso, né? Apesar sim, de você estar fazendo para a web, mas os conhecimentos, os outros claro, conhecimentos adquiridos, claro. eles auxiliam em muito a tua vida, eu acho, no dia a dia também, né? Tu nunca vai ter um conhecimento perdido, pelo menos ali. Pelo menos os que eu fiz, eu posso não estar utilizando diretamente, mas eu sei que a forma do que como eu aprendi, como eu mexi meu cérebro, digamos assim, naquela época, tem uh, pesquisas até hoje do que eu preciso fazer. Então, tipo, coisas que eu aprendi na cadeira que eu fiz cadeira de inteligência artificial lá em Portugal. E coisas que eu aprendi nessa cadeira eu utilizo hoje, apesar de não trabalhar com inteligência artificial, mas eu consigo entender um pouco mais da área de back-end, que é a área por trás dos panos, por causa disso. Porque eu trabalho Uhum. na área de web mais para o front-end, que é mais o que o usuário vê, né? Como o usuário vê, como ele interage com a interface, é a parte que eu faço. Só que a questão do IA me ensinou muito, essa cadeira de Uhum. IA principalmente, me ensinou muito na questão do por trás dos panos, o que acontece atrás do que eu mexo. Então, deu para ter esse conhecimento Perfeito. maior na área mesmo. Então tá, estamos nos encaminhando para o finalzinho aqui, temos mais um minutinho. Gostaria de agradecer aí a atenção dos 32 participantes, pelo que eu estou vendo aqui, que nós tivemos. Permanecemos de portas abertas aí para quem tiver alguma dúvida, gostaria de me procurar, meu e-mail, meu contato, acho que Já não é um, ficou no slide ali, mas é mlfardo1, tem o do Rovian, aí pode pedir para ele que ele encaminha o meu contato também isso. depois. Tá tudo certo? Queria te agradecer, Rovian, pelo teu tempo disponibilizado aí para nos auxiliar, contar um pouquinho da Nada. tua experiência e espero ter contribuído aí para que o pessoal possa entender um pouquinho mais das nossas propostas aqui na área criativa de tecnologias. As possibilidades que a área pode trazer. Exatamente. Muito obrigado, então, Rovian. Obrigado, Marcelo. Uma boa noite a todos.
e Boa noite. até mais.